Meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, eu sou Maurício Cantão, o conservador patriota, falando aqui da Bahia de Salvador. Bom, se inscreva no canal, divulgue os vídeos, ok? Fico muito grato, muito obrigado. Gente, essa pandemia que assolou o mundo inteiro, esse Covid-19 que se espalhou pelo Brasil de forma muito menos grave e intensa, estou falando em quantidade, do que o anunciado pela mídia bandida, pela mídia mainstream, pela mídia oficial, capitaneada pela Rede Globo, pelos vagabundos da Rede Globo. Eu tenho que extravasar. E só que esse Covid-19, o coronavírus, ele simplesmente acelera a morte de quem já está morrendo. São pessoas muito idosas, pessoas com seu sistema imunológico muito debilitado, pessoas com doenças crônicas e assim por diante. É lógico que a gente não gostaria de ver acelerada a morte de ninguém, mas isso acontece. Por isso, o nosso presidente Jair Bolsonaro é a favor do isolamento, da quarentena vertical, ou seja, daquelas pessoas que fazem parte dos grupos de risco, e não da quarentena horizontal, que inclui todas as pessoas. Veja que essas pessoas dos grupos de risco que eu mencionei lá, e faltou eu mencionar crianças, bebês, estes normalmente ficam em casa, faltou eu dizer que essas pessoas não compõem o comércio, não compõem a força trabalhadora, seja no comércio ou nas indústrias. Então, por que não deixar as pessoas que trabalham, os empresários, comerciantes, voltarem ao trabalho, voltarem a movimentar a economia do Brasil? Porque não interessa ao STF, por exemplo, aos bandidos e vagabundos do STF, não interessa aos bandidos e vagabundos do Congresso Nacional, senadores e deputados, não interessa a governadores de estado e a prefeitos ligados a esta máfia, a máfia principalmente dos grandes laboratórios de remédio, dos grandes fabricantes de equipamentos de saúde, como os respiradores, por exemplo. Ou seja, há toda uma máfia, há todo um grupo de bandidos que lucra muito com o sofrimento e aceleração da morte dessas pessoas que eu mencionei no início. Então são pessoas e órgãos, instituições, empresas, bandidos, componentes de uma máfia mundial que não querem solução para essa pandemia, para a debelação, destruição desse coronavírus. Eles não querem, só querem no discurso. Eles querem também quebrar a economia do país para desestabilizar o governo, para derrubar o presidente Bolsonaro. Veja que esse pessoal de esquerda, no mundo todo, em todas as épocas, não tem preocupação com o sofrimento e com a miséria do povo. Muito pelo contrário. Os comunistas, eles querem que o Estado seja soberano sobre o povo. E, na realidade, o povo que deve ser soberano ao Estado, a mandar no Estado, principalmente nos agentes públicos que devem prestação de contas para o povo.
Então eles querem que nós, população, fiquemos dependentes das esmolas do Estado. Portanto, quanto mais pobres, mais miseráveis nós formos, mais dependentes seremos. Ou seja, há toda uma trama por trás disso tudo que vem acontecendo. E a conta vai chegar depois que tudo isso passar. Por enquanto, são mais de 600 mil empresas fechadas no Brasil. Se são 60 mil empresas, quantas pessoas já perderam esse emprego? Já foi feito o cálculo, mais de 6 milhões de pessoas até agora perderam seus empregos. E depois que essa pandemia passar, e vai passar, a conta ainda vai chegar pesada. Teremos mais de milhões de empresas fechadas e muito mais do que 6 milhões de pessoas desempregadas. Você sabe o que está desempregado esse tempo todo? Você sabe o que você não pode comprar, o que você não tem dinheiro para comprar para sustentar a sua família? E você está fazendo politicagem com tudo isso e não ter a mínima compaixão, a mínima piedade e continuar mentindo e desinformando toda uma população de um país. Você continuar pensando só nos próprios lucros, nos próprios ganhos, no poder, né? Comercializando e tramando com muitas mortes nesse país. Então são homens que não temem a Deus, que não têm no coração a mensagem deste aqui, do Cristo. Porque eles fazem ao próximo aquilo que eles não querem para eles, aquilo que eles não querem para a família deles. Será que, por exemplo, algum familiar do João Dória de São Paulo está passando fome, necessidade? Será que algum familiar de Wilson Witzel está passando fome, necessidade? Será que algum familiar dos vagabundos do governo aqui do estado da Bahia, Rui Costa, e da prefeitura aqui do ACM Neto de Salvador, será que alguns membros de suas famílias estão passando necessidade? É claro que não. É claro que não. São bandidos, são vagabundos que brincam com vidas, não só dos que partem, mas principalmente com o sofrimento, com a necessidade, com a pobreza, com a miséria, com a fome dos que ficam. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Grave esses números. Até agora, 600 mil empresas fechadas e mais de 6 milhões de desempregados. A conta ainda não chegou. A conta vai chegar. Nós vamos vencer todos esses bandidos e esta pandemia. Vamos vencer, mas vamos pagar um alto preço. E eu espero que estes homens não sejam eleitos, e muitos que eu não citei aqui, não sejam eleitos sequer, né, para árbitro de disputa de futebol de botão. Eu espero, brasileiros e brasileiras, espero muito isso. Vou ficando por aqui. Um abraço no coração, um beijo fraterno aqui do Conservador Patriota para todos os patriotas e patriotas desta nação. Até a próxima. Inscreva-se no canal, divulgue os vídeos, divulgue esses dados que eu deixei aqui. Inscreva-se.